E aí galera, beleza? Hoje nós estamos aqui no Cartódromo Internacional do Beto Carreiro para bater um papo com um dos maiores talentos da nossa geração do automobilismo. Você já ouviu falar de Luiz Razia? Luiz Razia, líder sensacional, piloto brasileiro. Luiz Razia do Brasil, que prova ele faz? O piloto brasileiro natural de Barreiras, Bahia, foi quem aceitou o convite de vir bater um papo com Olhares. Luiz Razia, de apenas 25 anos, contou um pouco da sua história com o automobilismo. Meu pai, ele era piloto na época de 70, né? Ele chegou a correr com os Fórmulas Fords, na época que o Emerson Fittipaldi corria, o Alex Ribeiro. Então, assim, a minha paixão veio através do meu pai. Eu iniciei em 2002 em rally, comecei em rally, tração 4x2, e depois fui na carreira automobilística de asfalto. Passei pelo kart, Fórmula 3, depois Fórmula 3000 na Europa, já morei 7 anos na Europa e cheguei a ser vice-campeão da GP2 e depois ingressando na Fórmula 1 em 2013. O automobilismo ele é muito voltado na área de patrocínio hoje em dia, então muita coisa acontece se você tem patrocínio. E é uma coisa que me limitou ficar na Fórmula 1. Sem patrocínio hoje em dia realmente é quase que impossível você se segurar apenas com o talento. Então acho que essa é a maior dificuldade de qualquer piloto. Mas mesmo assim, acho que ter saído do interior da Bahia até chegar à Fórmula 1 já foi um grande feito na minha vida. E isso tem dado suporte para as outras coisas que eu tenho feito agora. Saí de Barreiras quando eu tinha 13 anos, fui morar em Brasília com 14. Depois morei em São Paulo, fiquei até os meus 16 anos em São Paulo, depois eu fui para a Europa. Então dos meus 16 aos meus 24 eu fiquei na Europa. Então foram aí quase 9 anos de estrada. No caso eu morei na Itália, morei na Espanha, morei na Inglaterra 3 anos. E toda essa adaptação, né, de cidade, você troca sempre, você acaba ficando muito sozinho, mas também você fica muito comunicativo. Você faz amizade rapidinho com a pessoa que está do seu lado porque você necessita disso. Eu tinha muita expectativa em cima de você, às vezes eu me pergunto, pô, cadê aquele Razia de Valência? Razia ali atrás, olha o Razia onde é que tá, cuidado Razia, vem ali por fora o piloto brasileiro, nesse momento na segunda colocação, Luiz Razia vai tentar a primeira colocação, Luiz Razia é líder, Luiz Razia líder sensacional, piloto brasileiro. Aquele da Razia de Silverstone. Razia gets alongside Nasser, the two Brazilians. Razia is absolutely flying, up on the inside now, that's a bold move, huge stuff from Razia. Você deve ter um baita de um orgulho daquelas corridas que você fez. Naquele momento, você tinha noção da grandeza daquelas corridas que você fazia naquela época? Assim, cara, a GP2 ela exigia muito de mim quando eu tava, né, na época. E a gente concentrava somente no campeonato na época. Então, naquele ano que eu fui bem, né, ganhei 4 corridas, fui no pódio quase todas as corridas, foram 9 pódios no total. A gente trabalhava por partes, então eu acabava, obviamente, tendo muito orgulho das corridas que a gente fazia na época, mas era tão intenso cada final de semana que quando acabava não dava nem tempo de curtir muito e você já estava pensando no próximo final de semana. Então, é muita pressão aquele momento, porque você é uma vitrine para a Fórmula 1, você está tentando se mostrar um piloto competente para estar lá, e a pressão naquele momento é muito grande. Então você acaba realmente não curtindo mesmo a onda, porque você está naquela pressão, precisa dar resultado, você precisa ser o melhor da categoria. Mas óbvio que eu sinto muito orgulho de tudo que eu fiz, de toda a minha carreira, não só daquelas corridas. Full stop from Razia, almost an entire